Fala pessoal, bom dia, a paz do Senhor para todos, irmãos. Pessoal, eu tenho prometido fazer um vídeo falando sobre a relação matemática-bíblia. E os irmãos começaram a compartilhar aí o vídeo e achei legal. A gente vai começar da seguinte maneira. Eu queria falar um pouquinho sobre a minha conversão, como foi. Quando eu fui convencido, pelo Espírito Santo de Deus, eu não gostava muito de ler. Era mais ligado à parte de conta, de cálculo. Gostava mais de fazer essa parte, gostava mais de matemática. Só gostava, né? Nunca fui nenhum crânio, não. Mas tinha uma tendência maior, assim, uma inclinação maior pela matemática do que pela leitura. E aí, quando um dia eu lendo, e eu sempre gostava de ler e depois tirava um tempo para orar e tal, aí eu pedi a Deus uma estratégia e Deus me deu um método para que eu sozinho descobri um método, né, dado por Deus, de como estudar, extraindo da Bíblia algo que eu gostava de fazer e fazer essa associação entre a leitura, entre a Bíblia, né, a leitura da Bíblia e a matemática. E ali eu comecei a perceber que na Bíblia existem muitos assuntos relacionados, e um deles é a matemática. A matemática está incluído, está ali na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Fala sobre, tem assuntos matemáticos. E eu comecei a extrair. Inicialmente eu lendo Gênesis capítulo 6, eu comecei a ler, percebi que quando Deus dá o projeto a Noé para ele fazer a arca, Deus ele dá o projeto com todas as medidas. E Deus não vai dar um projeto a você sem planejamento, sem estratégia, né? Deus é Deus, então ele sabe como fazer as coisas. E aí ele dá o projeto a Noé para fazer a arca. E Noé começa a construir. Ele dá uma medida de 300 côvados para Noé, de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Essas eram as medidas da arca. Quando a gente traz essa ideia para o nosso dia atual, né, para os dias de hoje, quando a gente pega esses cálculos, essas medidas, na arqueologia a gente consegue transformar isso. A arqueologia já entrega essa você vai fazer uns estudos, às vezes na própria Bíblia já vem dizendo, lá nas últimas folhas, já vem dizendo os valores. Na minha Bíblia mesmo, tem uma Bíblia que ela já dá esse valor. E aí, talvez na sua Bíblia tenha aí, você vai lá nas últimas folhas que ele tem conversões, fala sobre medida, fala sobre denário, fala sobre jornaleiro, e lá na minha Bíblia tem. E tá, se você observar, você vai ver que o côvado, existem dois tipos de côvado. Você tem o côvado menor, que é em torno de 42 centímetros, e tem o côvado maior, que é 50 centímetros. A medida do côvado, só para vocês ficarem sabendo, é essa medida aqui do braço, ó. Essa medida daqui para o cotovelo, isso é um côvado, tá? E aí, como tem pessoas que têm um braço grande, que no caso é o meu, tem 1,90 m, tem um côvado maior, né, digamos assim. Pessoas menores têm o côvado menor. E aí, mas a medida se media
isso aqui, né? Porque as medidas antigamente não tinha trena, né? Então se media com parâmetros, né? Com algumas coisas que se encontravam, que se usava como métrica para fazer medidas. E aí o que acontece? Se você pega 50 centímetros, a gente vai usar como base os 50 centímetros, tá? Aí você pega 50 centímetros e multiplica por 300 côvados, visto que tem que multiplicar na mesma unidade, né? Mas a gente já sabe que um côvado vale 50 centímetros, então 50 centímetros vezes 300, você vai ter aí 3 vezes 5, 15, você vai ter 150 metros, não é? 150 metros aí de comprimento a Bíblia teria. Se você pega essa mesma fórmula e multiplica por largura, que é 50 côvados, você tem 5 vezes 5, 25, você vai ter 25 metros de largura da arca. E altura você vai ter 5 vezes 3, 15. Você vai ter 15 metros de altura da arca. 15 metros de altura, você tem aí um prédio de mais ou menos 5 andares, tá? 5 andares. É um prédio bastante alto. É uma altura significativa para uma arca, né? Para um barco, né? Porém, ali era um lugar onde Deus estava prevendo fazer a provisão, né? Do mundo, né? Ali Deus estava provendo não acabar o mundo, né? Estava garantindo ali a criação ali, ele estava provendo, né? Estava garantindo. E aí a gente tem a ideia agora de quanto que tem a arca, né? Quanto que tinha a arca. 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Tá bom, pessoal? Eu prometi que ia fazer o vídeo, tá aí. Tem muitas coisas na Bíblia, muitas informações matemáticas, tem física, tem química, não é só teologia não, tá? As pessoas pensam que estudar a Bíblia é só estudar teologia, tá enganado. Tem todas as matérias que você imaginar